Fala galera do canal Os Vilões, a gente está voltando aqui para fazer uns vídeos que a gente adora fazer, vídeos sobre programação. O jogo que nós escolhemos agora é o Jogo da Velha. Esse jogo tem uma mecânica extremamente simples, mas vocês vão ver que existe uma complexidade envolvida no desenvolvimento dele. A gente vai fazer esse vídeo tentando alcançar 3 objetivos. O primeiro é criar um jogo onde 2 humanos podem jogar um contra o outro. Depois, um jogo onde um humano pode jogar contra a máquina, sendo que a máquina é burra. E um terceiro momento, um jogo onde o humano pode jogar contra uma inteligência artificial imbatível. Antes de a gente começar, por favor, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal para nos dar aquela moral, beleza? Vamos lá! Como de costume, a gente vai utilizar o JavaScript e o P5. A gente já falou e já usou bem essa biblioteca no nosso vídeo do jogo Pong. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser saber mais detalhes. Mas, resumidamente, você tem que saber que há 2 funções básicas do P5. A função setup, que é chamada uma única vez antes do jogo rodar, e a função draw, que é chamada constantemente durante o jogo. Os nossos primeiros passos programando o Jogo da Velha são 1. Desenhar o nosso tabuleiro na tela. 2. Ter uma forma de representar o nosso tabuleiro na memória e guardar quais casas estão vazias ou preenchidas. 3. Depois, percorrer o nosso tabuleiro na memória e desenhar na tela o X e as bolas já selecionadas. E 4. Uma forma de clicar em um espaço, no caso, em uma casa, e ser desenhado o símbolo do jogador da vez. Vamos começar por esses pequenos passos, começando com desenhar o tabuleiro na tela. Para isso, vamos criar uma função chamada desenhar tabuleiro. Então vamos lá. Como sabemos, function desenhar tabuleiro. O nosso tabuleiro é basicamente 4 linhas, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Para nos auxiliar a desenhar essas linhas, vamos criar aqui 2 variáveis, uma chamada de W, que vai guardar a largura da nossa tela dividido por 3. Por que é dividido por 3? Porque, como sabemos, em cada linha há 3 colunas. Então a gente está dividindo a nossa linha inteira, a nossa dimensão largura inteira da nossa tela por 3, justamente porque cada casa vai ocupar 1/3 da largura da nossa tela. A gente vai fazer o mesmo com a altura, porque cada casa vai ocupar 1/3 da altura da nossa tela. Depois disso, vamos usar aqui alguns comandos do próprio P5 para definir a espessura da nossa linha, com o stroke 8. E também vamos usar o comando stroke, que vai definir a cor da nossa linha, no caso aqui preto. Agora vamos lá, vamos começar desenhando as nossas linhas com o comando line. O line recebe como argumento a coordenada inicial da linha em x e y e até onde ela vai ser desenhada, até qual coordenada ela vai ser desenhada também em x e y. Vamos primeiro desenhar as linhas verticais. A gente sabe que o x verticalmente da primeira linha representa justamente o primeiro terço da nossa largura da tela, que a gente sabe que é o w. E o y é a parte superior da tela, que é o 0. E ela vai ser desenhada de novo do w, do xw, até o final da nossa tela. Para vocês entenderem melhor isso, eu já vou chamando a função desenhar tabuleiro aqui embaixo em Draw, para vocês verem as linhas sendo desenhadas. Vamos lá, nós já criamos a primeira linha. Vamos ver como é que ficou? Eu vou apertar aqui o botão Play. Tá lá, a nossa tela está desenhada. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu diminuir um pouco a nossa tela, 400 por 400, para ficar mais fácil de vê-la. Tá lá, a nossa primeira linha vertical desenhada. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda linha vertical. Só que agora ela não vai ser mais no primeiro terço da tela, vai ser no segundo terço. Então a gente vai multiplicar 2 vezes o W, o Y continua sendo 0 e 2 vezes o W e o Y do segundo ponto continua sendo a altura. Vamos rodar? Tá lá, as 2 linhas verticais já estão desenhadas. Vamos agora desenhar as linhas horizontais. A linha horizontal, ela começa com o x em 0 e é o primeiro terço da nossa altura, mais ou menos esse ponto aqui. E a gente sabe que isso é representado pelo h. E o ponto final dessa linha é a largura da nossa tela, então a gente coloca width. E a altura continua sendo essa mesma altura y aqui, que a gente continua sendo h. Vamos testar? Play novamente. Tá lá, nossa primeira linha horizontal. E vamos fazer o mesmo com a segunda linha horizontal,
que, como fizemos lá em cima, é o mesmo ponto de início, só que em vez de ser o primeiro terço da nossa altura, é o segundo terço da nossa altura. Então a gente multiplica o h por 2 e aqui o h por 2. Quando a gente colocar o play, tá lá, o nosso tabuleiro está sendo desenhado na nossa tela. Passo 1 concluído. Nossa próxima tarefa é pensar em uma estrutura de dados que vai representar o nosso tabuleiro na memória. Acredito que uma forma eficaz é utilizando um array que guarda outros arrays, formando uma matriz. Calma, eu explico melhor. Se olharmos nosso tabuleiro, vemos que temos basicamente 3 linhas, e cada linha possui 3 posições, que são as nossas casas da linha. Se considerarmos cada linha como um array, um vetor, com 3 espaços, e criarmos 3 arrays, nós teremos a representação dessas 3 linhas, e colocamos todos esses nossos 3 arrays dentro de uma variável. É interessante fazermos isso porque poderemos representar qualquer espaço do nosso tabuleiro como uma posição linha-coluna. Por exemplo, a primeira célula da primeira linha tem a posição 0, 0. Vamos convencionar outra coisa aqui também. Para a gente inserir um X na posição, na casa, a gente vai colocar o valor -1 nela. Ou seja, visualmente vai estar desenhado um X. Só que no nosso tabuleiro, na memória, esse X é representado pelo número -1. Para a gente inserir a bola, será utilizado o valor 1. Ou seja, visualmente vai estar a bola desenhada, só que na nossa memória, na nossa variável, vai estar guardado o valor 1. E se não tiver nada, quer dizer que está vazio. Vamos programar isso que a gente discutiu aqui. Vamos primeiro criar a nossa variável que vai guardar os 3 arrays. Lembrando que cada array é uma linha do tabuleiro. Então vamos aqui em cima, vamos digitar let tabuleiro igual a gente coloca entre colchetes, e aqui dentro a gente vai colocar mais 3 arrays, que são criados, definidos, abrindo e fechando os colchetes. Aqui está o nosso primeiro array, vírgula, o nosso segundo, vírgula, e o nosso terceiro. E dentro de cada array a gente vai criar 3 posições, primeira, segunda, terceira. E cada posição dessa é uma casa da nossa linha. Vamos fazer o mesmo aqui embaixo, primeira casa, segunda casa, terceira casa da segunda linha, e primeira casa, segunda casa, terceira casa da terceira linha. É muito mais difícil falar do que fazer. Está aqui representado o nosso tabuleiro na memória. Como eu falei anteriormente, se a gente quiser colocar um X nessa posição, por exemplo, na primeira casa, a gente deveria colocar aqui o valor -1. Se a gente não quiser fazer nada, a gente deixa vazio. E se a gente quiser botar a bola nessa posição, a gente vai botar o valor 1. Logicamente, isso vai ser feito pelo nosso programa quando o jogador clicar nessa casa ou quando futuramente a nossa inteligência artificial escolher essa casa como uma jogada. Isso termina a etapa 2. Agora a gente vai fazer a etapa 3, que é criar um código que olha o nosso tabuleiro na memória e desenha as jogadas já feitas que estão guardadas nesse tabuleiro. Acompanha com calma aqui. Se você não entender, volta um pouquinho, e se você continuar não entendendo, pergunta sempre nos comentários que eu vou te ajudar, tá legal? Vamos continuar. Antes de mais nada, vamos fazer aqui 2 variáveis. Uma que vai ser o jogador 1, let jogador 1, que vai guardar o valor que nós falamos lá atrás. O jogador 1 normalmente no jogo da velha é o X, então a gente vai colocar o -1 como o valor de jogador 1. E vamos fazer a mesma coisa com o jogador, uma nova variável chamada jogador 2, que vai guardar o valor do que seria a bola pra gente no nosso jogo, que é o valor 1 positivo. Vamos também criar logo aqui embaixo uma variável chamada vez jogador 1 e vamos colocar true. O que essa variável vai fazer? Ela vai guardar de quem é a vez de jogar. Se essa variável for positiva, quer dizer que é a vez do jogador 1, do X. Se essa variável for negativa, quer dizer que é a vez do jogador 2, a bola. Agora vamos de fato criar a nossa função, que a gente vai dar o nome de desenha jogadas, que vai ser chamado dentro da função draw, lá embaixo, que vai ser a função que vai constantemente olhar a nossa variável tabuleiro, identificar quais são as jogadas em cada uma das casas e desenhar isso na tela para gente. Vamos aqui criar a nossa função function desenha jogadas
e dentro dela vamos fazer o nosso código que vai fazer a tradução do nosso tabuleiro na memória para uma representação visual dele. Qual é o algoritmo que essa função tem que realizar? Ele vai olhar cada posição do nosso tabuleiro, né, dos nossos arrays, e vai ver se em cada posição dessa está o valor do jogador 1, ou se está o valor do jogador 2, ou se é um valor vazio. E aí, se for um valor -1, ele desenha um X na tela. Se for o valor 1, ele desenha a bola na tela. E se for vazio, como nós já falamos, ele não desenha nada na tela. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui duas variáveis. Uma que vai se chamar W, que vai guardar 1/3 do tamanho da largura da tela. E a variável H, que vai guardar 1/3 da altura da tela. Essas variáveis que eu vou criar aqui, elas vão nos ajudar a desenhar os símbolos no lugar certo. Então vamos lá. Let W de largura é igual a largura da tela dividido por 3. Let H de altura é igual a altura da tela dividido por 3. Pronto. Essas variáveis vão nos ajudar por quê? Porque na hora que a gente for desenhar na tela, a gente vai ter que saber que cada casa ocupa 1/3 da largura e 1/3 da altura da tela. Então a gente vai conseguir saber exatamente em que coordenadas a gente vai ter que desenhar o nosso círculo e o nosso X. Vamos agora percorrer cada casa do nosso tabuleiro. A gente faz isso com dois loops for, um dentro do outro. O de fora, vamos botar aqui for let i igual a 0. Enquanto o i for menor que 3, ou seja, vai rodar 3 vezes i mais. Dentro desse for, vamos criar outro for. Então, let j igual a 0, igualzinho. Enquanto j for menor que 3, j mais. Nós estamos criando esses dois for porque ele vai, primeiro, ele vai ver na primeira linha igual a 0. Ele vai percorrer 3 vezes dentro da primeira linha, ou seja, ele vai correr 3 casas dentro da primeira linha. Depois esse valor 0 vai ser incrementado, vai para 1, ou seja, vai ser na segunda linha e vai andar as 3 colunas da segunda linha. E finalmente, quando esse valor novamente for incrementado e vai ser igual a 2, que é a nossa terceira linha do tabuleiro, ele vai percorrer cada uma das colunas dessa terceira linha do nosso tabuleiro. E o que ele vai fazer em cada uma dessas células? Ele vai verificar qual é o valor que está ali depositado, que está ali guardado. Então vamos criar uma variável aqui que vai nos ajudar. Vou dar o nome dela de alvo. Essa variável ela vai guardar o valor que está ali no tabuleiro. Então alvo tabuleiro, só para facilitar para a gente, né, visualizar isso aqui. Tabuleiro na linha I, na coluna J. Então ele está recebendo aqui um valor. E o que a gente vai fazer com isso? Vamos criar aqui mais outras variáveis que vamos auxiliar. Let x, uma variável x. O que essa variável vai guardar? Ela vai guardar o ponto x que está localizado no centro da casa, que a gente está verificando. Então ela vai ser i, que é esse valor aqui de cima, vezes 1/3 da largura, que é essa variável que nós criamos aqui. Isso para saber se ela está na primeira linha, na segunda linha ou na terceira linha. Correção, vamos voltar aqui. Aqui é tabuleiro J e aqui é tabuleiro I. Agora sim, se a gente está na primeira linha, no primeiro terço da linha, quando isso aqui for 0, a gente vai estar na primeira casa. Quando o i for 1, a gente vai estar na segunda casa. E quando o i for 2, a gente vai estar na terceira casa, tá? Então vamos lá. Qual casa nós estamos? E agora a gente quer ir para o centro dessa casa. Então a gente soma o nosso tamanho da nossa casa dividido por 2 para chegar no centro dela. Pronto, esse aqui é o ponto X central da casa que nós estamos verificando no momento. A gente vai fazer a mesma coisa com o ponto Y, que é relacionado à altura. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que com J, que é o que está tratando da nossa coluna, vezes o nosso H, mais H dividido por 2. Se vocês tiverem dúvida, novamente, por favor, olhem com calma. Eu acho que quando a gente visualizar vai ficar mais simples de vocês entenderem. Mas caso continue a dúvida, fale nos comentários. Depois disso, vamos criar uma variável x-raio aqui que vai nos auxiliar a definir o tamanho do nosso círculo, né? O tamanho do nosso x. Vai ser o raio da nossa circunferência. E a gente quer que o raio da nossa circunferência seja mais ou menos 1/4 do tamanho de cada uma das nossas casas. Então a gente vai dividir o W por 4. Alguns parâmetros aqui para a gente poder desenhar o nosso X ou nossa bola na casa estão definidos. Agora vamos colocar aqui stroke H, weight, que é a força que nós queremos da nossa linha. E agora vamos de fato desenhar o nosso círculo, o nosso X.
A gente viu ali em cima que a variável alvo recebe o valor que está guardado naquela posição do tabuleiro, que a gente está olhando agora. Vamos pensar que i é igual a 0 e j é igual a 0. Então a gente está olhando a posição 0, 0 do nosso tabuleiro, que é a posição superior esquerda, né? É a primeira casa do nosso tabuleiro. A gente vai ver se alvo for igual a jogador 1, quer dizer que a variável que está guardada lá dentro é a variável que representa o jogador 1, que a gente sabe que é o x. Já vamos deixar aqui testando a outra condição. Se alvo for igual a jogador 2, quer dizer que a gente tem que desenhar a bola. E, logicamente, se não for nenhuma dessas condições, a gente não faz nada, porque nada tem que ser desenhado naquela posição da tela. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui, se for o jogador 1, vamos dar uma cor aqui, stroke, color, blue, vamos colocar a cor da linha azul. Essas funções stroke e color são funções do próprio P5, que você pode verificar elas na referência do P5. Agora nós vamos desenhar o X. A função line, ela ganha 4 argumentos. O ponto X e Y inicial da nossa linha e o ponto X e Y final da nossa linha. O inicial é igual ao nosso ponto central, que o X aqui está guardando. O X aqui está guardando o ponto X bem no meio da casa que a gente está verificando. Então a gente pega X menos o nosso X raio. E o Y, que também está guardando o ponto central da nossa casa em Y, também vai ser Y menos X raio. Por que menos? Porque ele vai andar para a esquerda e para cima. E o X final, que é o ponto final da nossa linha, ele vai ser mais X raio, e Y também mais X raio. Agora a gente tem que fazer a outra linha para fechar o nosso X. Então, novamente, X, que é o ponto X central, mais X raio, para ir para a direita. O nosso Y vai ser menos X raio, para ir para cima. E o ponto final vai ser menos X raio, para ir novamente para a esquerda. E Y mais X raio. Eu acho que é isso. Se tiver errado, a gente faz de novo. E agora vamos desenhar a bola. A bola é um pouco mais simples, só vamos mudar a cor aqui. Vamos botar uma cor green, para ficar verde. E vamos desenhar o círculo. O círculo é que sabe, é só usar a função circle, colocar as coordenadas do centro do raio, que é justamente o x e o y que nós levantamos aqui, ó, x, y, e definir qual é o raio do nosso círculo. Vamos botar o próprio x raio. Pronto, galera. A nossa função que percorre o tabuleiro e desenha os símbolos nas casas está pronta. Porém, se a gente rodar o jogo agora, nada aparece. Vamos ver? Vamos aqui embaixo, antes de mais nada, também chamar a função desenha jogadas em draw. É verdade? Senão realmente... Então, vai desenhar o tabuleiro e depois vai desenhar as jogadas. Vamos rodar? Tá lá. Nada é desenhado no nosso tabuleiro. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos na mão mudar lá a nossa variável tabuleiro que guarda os valores das jogadas. Então vamos supor que aqui na primeira jogada, deixa eu dar um stop aqui, na primeira jogada foi um X, e aqui na segunda casa foi uma bola, e aqui foi um X, vamos supor. Quando a gente rodar o jogo novamente, você vai ver que vai ser desenhado X e bolas nessas posições aqui, vamos ver? Tá lá. Vamos só completar para vocês verem que funciona mesmo. Vou botar agora menos 1 aqui, 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1, menos 1, menos 1. Vamos rodar. Tá lá. De acordo com a nossa representação do tabuleiro na memória, a nossa função vem até essa variável tabuleiro e traduz visualmente o que ela leu daqui. Maneiro, né? Bem, a gente já caminhou bastante até aqui, mas infelizmente nosso vídeo já está bem grande, a gente vai parar por enquanto. No próximo vídeo, que eu vou trazer o mais breve possível, a gente vai tratar das outras funcionalidades para que a gente crie o nosso jogo, que é a possibilidade de o jogador clicar em uma dessas casas, o nosso programa identificar onde foi clicado, verificar se naquela casa já tem alguma coisa desenhada ou não e desenhar o símbolo que representa o jogador 1 ou jogador 2. Pessoal, eu queria falar para vocês, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, mas nem sempre ele vai tão bem no canal. Então, dá aquela moral curtindo o vídeo e passando pros colegas para o vídeo ganhar relevância, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal também. Até a parte 2, um abraço e tchau!